na sua vida que você se vê como ela. Você se vê com as mesmas tristezas, você se vê com a mesma angústia, e você diz, poxa, mas agora eu vi Jesus, agora é diferente. Mas eu disse para mim que agora é diferente. Por que coisas do passado voltam a acontecer na minha vida? O que está acontecendo comigo que vai gerando aquela tristeza? A pessoa, quando ela tem essa raiz de rejeição, ela não consegue muitas vezes relacionar, ela não consegue estar em lugares que tem muitas pessoas, ela não consegue ter uma vida comum, e tudo para ela vira um problema. Existem pessoas que, se o líder, o pastor, deixar de cumprimentar, já vira um problema sério para ela. Ela se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada onde ela trabalha. Ela se sente rejeitada na sua casa. Nada está bom. E ao mesmo tempo ela luta interior porque você quer ser livre disso e você não consegue. Mas Deus tem solução para isso. Deus tem toda essa solução na vida da Helena. E Ele é livre disso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus pode mudar, tirar tudo isso que te oprime. Você não consegue, muitas vezes, ser livre. Mas no momento que você aceita Jesus, você até compartilha, você até diz, mas de repente, você já se batizou, você agora já é líder, você participa do louvor, você participa do evangelismo, você está envolvido na igreja, você está trabalhando na igreja, agora você já tem um cargo na igreja, e como você vai fazer? Eu costumo dar um exemplo que é muito fácil para nós entendermos. Quando a gente, vamos comparar aqui uma construção velha, você entra numa casa grande, uma casa que tem uma aparência boa, mas quando você entra dentro daquela casa, ela já está fechada há algum tempo. Então quando você começa a olhar, você vê que o chão não está bonito, o chão está muito riscado, olha a poeira, cobriu a casa de aranha, está aquela confusão na casa, mas você percebe que a casa ela serve, mas você precisa fazer uma faxina naquela casa. Quando nós entramos, nós podemos dizer assim, nada com amor, dinheiro não resolve. Um bom jato, né? Em 3 horas você consegue entrar numa casa, jogar sabão em pó, jogar detergente, jogar óleo, e com aquela mangueira que você tá limpa, tal, joga, de repente a casa tem outra aparência, em pouco tempo. E aí você olha, você começa a observar, mas olha, aqui está meio, o piso está meio rachado. Ali está, eu lavei, mas não ficou tão limpo. As janelas são assim, com tintas velhas. Aí você diz assim, nada que tapete bonito não resolve, nada que umas cortinas bonitas não resolve. Então você chega no quarto, está vendo aquele pedaço ali todo quebrado, você coloca o guarda-roupa. Você coloca a cama, você coloca as belas cortinas, na sala você tem aquele tapete lindo. Quando as pessoas chegam na sua casa, você fala, que casa linda, que móvel bonito, mas é muito bonita essa casa, tudo está muito lindo. Mas ela não sabe que debaixo do guarda-roupa está rachado, que debaixo da cortina a parede não está legal. Ali onde está aquele tapete maravilhoso, o chão está todo corrido. Mas está tudo muito bem. Assim é a vida de muitos. A aparência está maravilhosa. Você levanta as mãos, você louva o Senhor, você dá o seu melhor, você prega o Evangelho, você participa de tudo. Mas lá dentro, perguntas sem resposta. Está como essa casa. E é tão interessante, se você quiser mudar melhor a aparência dessa casa, quando você vê a tinta que está ali antiga, o chão cheio de tinta, com sujeira velha, você não consegue fazer em 3 horas. Você leva, às vezes, até meses, porque você precisa usar faquinha, você precisa usar palha de aço, você precisa procurar um produto mais potente, e aí você precisa ter paciência, e devagarzinho não adianta você passar de uma vez que você quer ter algo transparente, você tem que gastar horas e horas, tem
você vê a limpeza total. Assim é a vida espiritual. Não adianta. Temos que pagar o preço. Temos que pôr para fora aquilo que está oculto. Temos que usar a palha de aço do Espírito Santo. Precisamos da faquinha para tirar. Porque muitas vezes nós temos uma natureza forte. Nós temos um gênio, sabe? Aquele gênio que só Jesus, sabe? Aquela pessoa que diz assim: eu sou crente, mas eu não sou novo. Eu não ando de uma porta para casa. Você já viu essa história? Você não é glorioso, não leva de dar tudo para casa, não. Joga no lixo. Leva a bênção para a sua casa. Porque você é uma bênção. Tantas coisas, nós precisamos deparar com isso, mas é tão mais prático. Eu vestir a veste de santidade, eu sendo um bom crente, levantar os meus mãos, ter o mundo de vista, sou tudo, mas dentro de mim, não houve uma restauração. E como nós descobrimos isso? Quando fica difícil, quando as coisas que não é da minha maneira, quando as coisas não é do meu jeito, imediatamente a coerência, aquele gênero abençoado, aquela personalidade forte. Se tudo for do seu jeito, tá muito bom. Mas se fugir um pouquinho do seu jeito, a coisa não fica boa. A esposa de Jeová precisa passar na personalidade. A esposa de Jeová precisa passar na natureza forte. E muitas vezes nós falamos assim: o que eu posso fazer? Né? Enganar o Nordeste. Sangue de Nordeste. Qualquer coisa tira a peixeira. A gente ouve muitas essas piadinhas, né? Pode ter um sangue quente, pode ter um sangue quente. Não leva os amores na casa, puxa a peixeira mesmo e resolve ali na hora. E nós aceitamos Jesus, nós trazemos a velha natureza, e sabe qual é a nossa desculpa? O que eu posso fazer? Eu estou nessa de nordestino. Eu tenho sangue baiano. Eu tenho sangue carioca ali sentado ali, ó. Esquentada. A minha natureza é brava mesmo. Eu sou muito forte. Eu sou igual meu pai. O que eu posso fazer? Jesus me deu igual meu pai. O que eu posso fazer? Eu sou igual minha mãe. Às vezes você já ouviu, às vezes você fala assim do seu filho: que natureza! Igual seu avô! Você não cede. Bravo! Mas você não aceitou Jesus? Jesus não é o transformador? Ou nós entendemos o Jesus que nós estamos corrigendo? Que muda a personalidade, ele restaura a sua personalidade. E a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, aí começa a lixa de Deus na sua vida. Ele começa a lixar. Para que cada vez mais eu ficar parecida com ele? Mas é tão mais fácil eu colocar o tapete. É tão mais fácil eu colocar um vaso bonito. É tão mais fácil na igreja. Eu tenho uma grande bênção. Mas como é você dentro da sua casa? Como é você no seu relacionamento? Ou será que você se modesta especial quando você vai para a igreja? Aí você veste a roupa da santidade e a roupa, quando você faz a roupa bonitinha e fala até o próximo culto. E lá você faz exatamente do jeito que você era antes. Viver a vida com Deus é vida transformada. Viver com Deus é vida genuína em Cristo Jesus. Ele muda, ele liberta, ele transforma, ele muda a história. E nessa noite o Espírito Santo quer tirar os tapetes. O Espírito Santo quer tirar os olhos do lugar. O Espírito Santo quer formar o seu coração e fazer uma grande revolução. Para que você venha ser um instrumento de Deus.
tão legal, né? Quando os dois estão mesmo e só Jesus na causa. A coisa fica feia. Cada um quer crescer mais do que o outro. Mas com Jesus, como dizemos ontem, é diminuir, é ceder, é se deixar do Senhor levar, é deixar o Espírito Santo fazer. E é tão difícil, por isso que a obra é diária. É todos os dias, eu tenho que submeter o meu gênio na cruz, eu tenho que pedir para o Senhor informar, eu tenho que pedir para o Senhor quebrar, eu tenho que pedir ao Senhor para resgatar. É uma obra. Sabe o que acontece? Nós entramos nas brechas de outras pessoas. Hoje é muito comum atos proféticos, mas atos proféticos é muito perigoso. Sem quebrantamento não pode ter nada. E às vezes os atos proféticos, eles não causam efeito nenhum. Precisamos mudar, fazer atos proféticos para a nossa conversão genuína, a nossa transformação genuína. Tem palavras que eu estou preso, aprisionado, precisado de uma libertação. Como eu vou entrar na brecha de outra pessoa? Se existe brecha em minha vida, e essas brechas, elas são de origem familiares, e nós vamos estar falando sobre isso. Os atos proféticos, eles são potentes. É bom profetizar, temos que fazer atos proféticos, temos que ir para a rua, as pessoas gostam de ir para a rua, fazer atos proféticos, e às vezes, muitas vezes, na sua casa, você faz tantas coisas e você não consegue entender, mas muitas vezes é porque tem um quebrantamento, tem um arrependimento, tem uma luta genuína, você vai fazer um ato profético. Nós precisamos lembrar todos os dias que nós dependemos de Deus. Não é porque hoje eu aceitei Jesus, eu tenho a palavra de Deus, eu posso ir de qualquer maneira, eu pego a Bíblia e sai. Satanás, você não tem mais poder, agora quem manda é Jesus, na minha vida é Jesus. Ele não vai, como eu sou. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas que existe um leão que ruge contra a nossa vida. Ele está ao desespero, buscando a quem ele pode tragar. E como é que ele tem essa autoridade para chegar até nós? Jesus está à nossa volta e ele está mais longe. São as três. Quando eu vou lugar a casa, Satanás realmente não tem poder na nossa vida. Sabia que somos nós que damos poder a Satanás? Damos lugar à nossa carne? Primeiro eu vou lugar à minha carne. Tentação. Eu fui tentado. Eu sinto mesmo. Mas se o Espírito do Senhor está alinhado com o teu Espírito, ele pode tentar, mas ele nunca vai achar lugar para entrar. Ele pode fazer o que quiser, porque você está alinhado com o Espírito Santo. E às vezes, as brechas, elas vão para essa legalidade. E esse sai ao redor, ele sai do redor e passa a ficar ao redor. Por isso muitas pessoas caem, muitas pessoas desviam, por isso tanta prostituição. Pessoas que conhecem o Senhor. Hoje, muitas pessoas, eu não convivo com o mundo, eu convivo com a igreja, se divorcia quando se troca de roupa, tudo fica no cansaço. Logo, a artimanha de Satanás. Antigamente, para fazer um divórcio, levava 3 anos. Hoje não. Um dia você está no divórcio. Cada vez mais ele está fechando cerco para tirar de nós a chance de arrependimento, de viver a vida que Deus tem para nós. Então você está aqui naquele momento com o sangue quente, o nervosismo, você toma a decisão, pode separar, e você vai lá, e tudo está resolvido, amanhã você arrepende, já não tem mais jeito. Ele veio para matar, roubar, destruir a igreja. Ele quer acabar conosco, mas existe um Deus poderoso que nos ensina, e o que é o quebrantamento. O quebrantamento e a libertação precisa
todas as maneiras. Eu não estou preocupado com quem está na mão dele. A preocupação do inferno sou eu e você. Ele vai fazer artimanhas, ele vai dar um jeitinho, ele vai te mostrar práticos. Mas quando você tem uma vida interna em Cristo Jesus, você é cego para o mundo. Você não sente cheiro do pecado. Os seus ouvidos estão fechados para ouvir a voz de Satanás. Mas o seu coração está sempre aberto para exaltar, para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Aquele crente, o servo de Deus liberto, ele não sente cheiro no pecado. Ele está sempre pronto para adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós entendemos isso. Mas no dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu fui totalmente transformada. Todas as brechas, aquilo que estava dentro de mim, a rejeição, a tristeza, a angústia, o medo, tantas coisas. Quando você passa por essa libertação diária, quando você permite a glória de Deus vir, Deus faz algo sobrenatural. E as pessoas às vezes me perguntam, para lá, mas crente fica endemoniado? Eu digo assim, e se ficar, qual é o problema? É feliz você ficar endemoniado se tiver ou você ficar camuflado como você disse? Mas eu digo que crente não é para ficar endemoniado. O que acontece é o seguinte: a opressão que gera através de brechas, quando nós falamos brecha, é como se fosse algo preso dentro da sua alma, que não foi liberto, que você não juntou, você convive com aquilo, você convive com angústia, você convive com inveja, você convive com ciúme, é um rosto dentro de você adora o Senhor, ao mesmo tempo você vive em conflito, porque você não consegue vencer, você tenta vencer, você tenta ser diferente, mas quando você se vê, você já está com aquele problema. É como uma inflamação. Se você comer alguma coisa que mexe no seu fígado, não adianta, ele vai inflamar. Então você fica sempre naquela batalha, tomando remédio, fazendo dieta. Mas enquanto você não toma o remédio certo, quando você não faz o tratamento certo, não tem a cura. Você está sempre manifestando as mesmas dores. Enquanto você não é liberto, enquanto você não entende isso, enquanto Jesus não entra e tira a sua pressão, que oprime a sua mente, que oprime o seu coração, que oprime a sua alma, você está sempre caindo no mesmo lugar. Quantas pessoas hoje na igreja vivem depressão? A depressão virou moda. Mas Jesus não liberta. É quando as pessoas tentam sair da depressão. Mas eu sempre digo, depressão não é uma doença, é um sintoma. Por isso que toma remédio não fala. Tem que tratar a raiz do problema. E a depressão, ela se desencadeia por causa da rejeição. Por causa dos problemas no interior do homem e da mulher que não foram resolvidos. E tudo isso tem que vir para fora. Para que amanhã o Senhor possa usar a sua vida de uma forma diferente, de uma forma abençoada, de uma forma gloriosa. E que você seja instrumento de cura para outras pessoas. Mas para você, nós precisamos entender a libertação. Talvez você não ouviu falar sobre isso, porque não se fala sobre essas coisas. Porque a igreja deve estar livre. E quando não é verdade, conhecereis a verdade, ela vai te libertar. E cada vez que você vai vendo a palavra do Senhor, que você vai buscando, você vai vendo a libertação. E hoje nós temos o privilégio de conviver com tantas pessoas que elas se inflamaram, cantando no altar, pregando a palavra, servo de Deus. Mas
Jesus entrou verdadeiramente, trouxe uma libertação, aquilo que estava aprisionado dentro do coração, dentro da alma. E essas pessoas hoje são pessoas usadas por Deus para libertar outras pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós trabalhamos ali na Estância Paraíso, com cura, você recebeu aí um colheita da Estância Paraíso, restaurando vidas. São tantas pessoas que chegam ali aprisionadas. Mas o que é mais lindo é que todos que trabalham lá passaram por libertação. Todos que trabalham lá têm uma história e Deus restaurou. Todos crentes. Por isso eu digo, libertação é para mim e para você. E eu tenho certeza que até amanhã você vai entender e você vai descobrir as áreas que você precisa ser liberto. E o mais lindo é que o Espírito do Senhor, o libertador Jesus, está no nosso meio. E Ele vai promover libertação ao seu coração. Se você crê, eu na porta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas para você entender melhor, porque a Helena vai estar testemunhando do que o Senhor fez na vida dele. É tremendo. Cada vez que eu ouço a Helena falar, cada vez que eu ouço a Helena ministrar, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a cor do Senhor. Eu vejo a grandeza de Deus. Eu não conheci a Helena. Eu morava em São José dos Campos, em Belo Horizonte. Então, hoje eu recebi um DVD. Eu estava assistindo o DVD. E a Helena estava ali cantando. E o Espírito do Senhor disse assim para mim: gera essa vida para mim em oração. Eu falei: sim, Senhor. E eu passava várias vezes o DVD. Passava no tempo, eu colocava o DVD para eu lembrar dela, para eu poder ir falando por ela. E mais de 2 anos nós oramos o DVD. Eu levei mais ou menos 1 ano para conhecer Helena. Eu estava na estação da minha visitando, o grupo eu chamar, foi adorar o Senhor. Meu Deus, é a moça do DVD. E mesmo assim demorou ainda. Eu tenho contato com a Helena. Até que um dia o Senhor trouxe a grande libertação na vida dele. Talvez você espere esse grande dia. E eu quero anunciar para você que o seu grande dia chegou. Uma grande obra na sua vida. Em nome de Deus. Aleluia. Mas quem era a Helena até chegar esse dia, né? Até isso acontecer, esse grande dia que chegou ali. Curiosamente, esse dia chegou na Estância Paraíso. Onde vocês estão vendo essa foto, não era Estância Paraíso, chamava-se Estância Miraí. Era um lugar completamente esotérico. Era um hotel, uma estância mineral, e a gente alugava um lugar ali para a gente se retirar, como diante do trono, para fazer buscar a paz do Senhor, os nossos acampamentos. E Deus, ele fez uma obra tão grande nas vidas ali, que Deus resgatou até a terra, para ser lugar de libertação de muitos outros, e assim tem sido. Então, toda vez que eu entro ali, eu fico pensando: uau, Deus, o Senhor faz algo completa, Deus, né? Mas até chegar aquele dia, eu era a Helena, que na infância era Leninha. Eu sou a caçula de 3 irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos. Jesus entrou na nossa casa quando eu tinha 11 anos de idade. Meus pais estavam a ponto de se separar, porque tinha acontecido a história do adultério na minha casa, tantos problemas. Jesus havia batido na porta 18 anos antes, quando meus pais ainda eram solteiros. Mas eles falavam: não, nós já temos Jesus, somos católicos, nascemos católicos, vamos morrer católicos. A religião, seja ela católica, evangélica, ou seja lá o quê,
ela não tem poder para nos salvar ninguém. O que salva Jesus? O relacionamento. E eu experimentei isso da pior maneira, porque aos 11 anos Jesus entrou na nossa casa, na vida dos meus pais. Eu comecei a acompanhá-los à igreja. E quando eu tinha 14 anos de idade, no acampamento de carnaval, na igreja, que na época era a igreja Peniel, não era Lagoinha, eu entreguei minha vida para Jesus, ali naquele acampamento de carnaval, e comecei a andar com o Senhor. Andar com o Senhor entre aspas. Porque a gente facilmente vai para o caminho da religião. Facilmente a gente adota a fala certa, a roupa certa, o comprimento do cabelo certo, começa a falar o francês fluente. Agora você aqui chuta a quina da cama, você não grita mais o palavrão, porque se alguém ouvir, você está fora do grupo, rejeitado. Então você grita, glória a Deus, mas você sabe o que está dentro da sua cabeça. A gente fala, misericórdia, queima ele, Jesus, amarra, mordaça e coloca em veneno escorregadio para que você levante. A gente fala de célula com salvação, a gente fala tudo direitinho. A gente dá o dízimo, a oferta, a gente até canta no louvor. Mas de lá, no dia a dia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou Helena. E a senhora é? Rosa, muito prazer. Fomos apresentados, eu e a Rosa. Agora eu conheço a Rosa. Ela é a Rosa, eu sou Helena, eu sou de Belo Horizonte, ela é do Ceará, ou Brasília, Rosa, o prazer de conhecer. Mas para eu conhecer mesmo a Rosa, vou ter que comer 1 quilo de sal. Mas quando eu era criança, eu ficava pensando, só conhece mesmo quem toma 1 quilo de sal junto. Eu fiquei pensando assim, como é que será que é isso? Você toma 1 quilo de sal, e aí você vai ver o outro fazendo careta, você vai ver o outro em crise. Não, é que para a gente consumir 1 quilo de sal leva tempo. E para andar com Deus, a gente tem que gastar tempo com Deus. Mas é mais fácil a gente fazer a obra de Deus. Para que eu vou gastar tempo aos pés do Senhor? Eu não enxergo Deus. Eu não escuto Deus com os meus ouvidos. Eu fico lá me sentindo meio tolo, adorando e tudo, sozinho, ninguém está me olhando para ver o que eu estou fazendo bonito. Então eu vou trabalhar para Deus. Aí eu começo a cantar louvor, faço evangelismo, prego nos hospitais. E a gente adota uma postura religiosa, ou seja, a gente faz tudo certinho, trabalha na obra, mas não conhece o dono da obra, não se relaciona com ele, não deixa ele governar. Aí ele quer te curar, ele quer te confrontar com a palavra, ele quer fazer cair a sua ficha na hora que você leva para trás. Meu filho, eu não estou vivendo isso, eu quero isso. Então, a coisa que crente menos faz é orar e ler a Bíblia. Crente, o que mais faz? Cantando louvor, passeata, evangelismo, impacto evangelismo, da colheita. Se a gente fazer uma estatística, gente, o tempo que a gente gasta aos pés do Senhor é desse tamanho. O tempo que a gente gasta com a obra do Senhor, mas eu me canso, eu me gasto. Deus vai me olhar e vai falar, é meu filho. Não vai não. Porque não é você, não é por obra. Para que ninguém se glorifique. Quem se justifica é Cristo. Então não adianta trabalhar para Deus, eu sou a prova viva disso. Aceitei Jesus, comecei a caminhar com Deus, mas eu costumo ilustrar o seguinte: aos 14 anos, lá naquele acampamento de carnaval, eu abri a porta do carro da minha vida. Jesus, que bom que eu estou aí, eu não posso viver sem o Senhor. Entra aí no banco do carona, atrás. E pus Jesus lá atrás, e aí Jesus, e fui levando a vida. Aí Jesus, o que o senhor acha disso? Aí Jesus falou, vai para a direita. Ai, que boa sugestão, Jesus, mas o da esquerda está mais bonito, tá? E a gente vai e quebra a cara. Isso quando a gente pergunta para Jesus. Porque normalmente a gente fala, a pastora Daniela falou ontem, a gente fala, Deus,
nosso servo e nosso Senhor. A gente acha que Deus existe para suprir as nossas necessidades. Só que eu não preciso de mais nada. Tudo o que Deus tinha para liberar para mim, Ele liberou na cruz do Calvário. A mesa já foi posta, a vitória já foi conquistada, mas a gente prefere confiar na força do nosso próprio braço. E é por isso que a gente vê hoje na obra tanto problema, porque na obra tem um tanto de filho que não conhece o pai. Sabe aquele filho pródigo da parábola? A gente sempre fica de olho no picareta que saiu de casa, pediu herança antes do tempo, e foi comer coloca o corpo, gastou dinheiro para a prostituta, não é? Só que o mais grave é mesmo que ficou em casa. Sabe por quê? Na hora que ele viu que estava acontecendo uma festa, o reflexo do nível de intimidade que ele tinha com o pai dele é que nem para o pai ele perguntou o que estava acontecendo. Ele chamou um dos empregados e perguntou o que está acontecendo. Por aí a gente já vai vendo o relacionamento desse filho que nunca saiu de casa com o pai. E quando falou que era filha, que era festa para o filho que tinha pulado fora, desperdiçado a grana, ele ainda se indignou. Ao invés de ele se alegrar que o irmão dele voltou para casa, ele ficou com inveja. E pior, ele falou assim: comigo, pai, o senhor nunca me deu cabrito sequer para o fazer um churrasco com os meus amigos. E aí o pai tem aquela revelação, dá aquela revelação. Mas tudo que é meu, assim. Ele não era filho, ele era empregado. Ele morava dentro da casa do pai, ele tinha o sangue do pai nas veias, ele não pediu a herança, ele não trocou o pai, ele continuou dentro de casa, mas ele não vivia a filiação dele. Ele vivia como um empregado, tinha mentalidade de empregado e achava que isso ia fazer ele merecer mais o amor do pai dele. E eu era assim também. Por Jesus, no banco de trás da minha vida, fui levar a minha vida da minha maneira, achando que estava tudo bem. Até que algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a querer mais Deus. E comecei a descobrir umas coisas em mim que me incomodaram bastante. Eu descobri que eu já estava na igreja há muitos anos. Eu já tinha sido batizada, eu já cantava no diante do trono. Oh. Só que eu tinha inveja. O pessoal gosta dessa parte que pensa assim: Helena, a invejosa. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma pesquisa que prova que todo ser humano experimenta níveis de inveja ao longo da sua vida. Também que não tinha. Inveja, insatisfação por aquilo que o outro tem e você não. Você começa a achar que Deus tem filhos prediletos. Você começa a achar que o outro merece isso tudo, não, porque afinal de contas, ele é mais picareta do que você e mais rico. Olha que absurdo. Por que justamente fulana que tem aquele nariz empinado tinha que ter aquele vozeirão? Por que eu vivi tantos anos na igreja e o pastor nunca me deu uma faixa? Nunca colocou coroa na minha cabeça. A gente faz as coisas esperando reconhecimento. E isso é do ser humano, tá, gente? É normal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque dentro dessas coisas o diabo acha oportunidade para nos oprimir e distorcer as verdades de Deus na nossa mente, no nosso olhar e nos desviar dos caminhos do Senhor. Eu estava dentro da igreja, eu era dizimista, ofertante, cantava, na época eu era diante do trono ainda, era o eu chamar. Estava tudo religiosamente correto. Casada, amava o meu marido, tudo certo. Mas eu tinha um vazio dentro de mim. Cada vez que alguém era elogiado, era como se algo estivesse sendo roubado de mim. Quando alguém é muito elogiado perto de você, você fica com raiva?
Isso é um sinal de que o ciúme e a inveja, eles acharam lugar no seu coração. E crente, o que a gente tem que, não tem que santificar, a gente santifica. Inveja santa. A inveja branca. Olha, a inveja é suja, vem do inferno. Tem nada de santo na inveja. Você consegue mais gente para chorar com você na dor do que gente para se alegrar com você pelas suas conquistas. É ou não é? E por que isso? Por causa da inveja. E sabe por que a gente sente inveja, gente? Problema de identidade. A gente não acredita que Deus nos ama tanto assim, não. A gente sempre está olhando para a grama do vizinho. Sempre olhando para aquilo que Deus está dando para o outro. Isso gera em nós um coração mal agradecido. A gente não consegue ser grato. O invejoso não é grato. Não consegue achar graça em nada. Se ele tem a televisão com 14 polegadas dele, ele fica feliz, está feliz. Até que a vizinha compra de 42 polegadas. Aí ela vai eternizar a vida do marido, ou vai se matar de trabalhar para comprar a de 42 polegadas, porque você não pode estar com baixo. O estilo de vida que compete nos leva à morte. E a gente entra na competição, todo mundo querendo provar para todo mundo que é melhor, que canta mais, que é tal. Não, eu sou melhor porque fulano canta, mas eu faço evangelismo no hospital. Quero ver se ele acreditar. Eu sou espiritual. E aí a gente nutre outro problema, o orgulho. O pecado que deu início à carreira de Satanás. Legal, né? Mas a gente acha que está tudo bem. Que pecado é homossexualismo, pecado do velho. Pecado é convicção, é sexo antes do casamento. Isso é pecado. Quem bateu? Condenar. Mas a minha inveja, eu acalento. Bebê. Ou então a gente põe outro nome nela. Na inveja não, é justiça. Tá? E era isso que eu fazia. Quando a Ana Paula ganhava todos os solos no meu chamar, eu falava, que absurdo. Por que eu só vim toda a sola para a Ana Paula? E eu? Você não canta tanto assim. Não. O invejoso não vê qualidade no outro. O invejoso procura os defeitos do outro. O invejoso é aquele que está tudo bonito. Mas a fulana estava linda, né? Pensa que o sapato não combinava com a encharpe. Ficou chocada. Meu Deus, eu sou invejoso. Preocupa não, eu sei todo mundo aí. Você não está sozinho. Mas Deus tem libertação para a gente, gente. E aí, eu falava, inveja não, justiça. Por que eu não tenho? Porque eu é filho do pastor. Quem não alta sua inveja, hein? Deixa aqui, abafa, não, abafa não. Deixa eu falar em voz alta. Cristão está tratando. E aí eu comecei a viver assim, invejosa, ressentida, murmuradora, competitiva, insatisfeita. Eu falei, tem alguma coisa errada. O negócio está feio. Eu tinha tanta consciência disso que quando eu vi a internet pela primeira vez, eu falava, vou lá conhecer ele na internet, online com o pai. Eu não. A internet é esquisita, parece que ela olha dentro da alma da gente, nem. Ou então fala assim, ei, internet, tudo bem? Ei, irmã, abaixo. Mal sabia eu que Deus já tinha mandado ela me gerar há 2 anos, né?
E aí Deus começou a me pesar. Deus começou a mostrar que tinha algo errado. Que a minha religião não estava sendo suficiente. Que falar o crente fluente, que ser dizimista, frequentadora de uma igreja, não se tornava uma princesa de Deus, usufruindo de tudo aquilo que Ele tinha para mim. Eu estava tão focada naquilo que Ele dava para os outros, que eu era uma eterna insatisfeita. Tanto é que uma das primeiras características da minha libertação foi a ficha cair para eu ver o cuidado de Deus com o marido que ele deu. Parece que eu descobri o meu marido depois de muitos anos de casado, eu descobri, gente, eu amo aqui do meu lado. Eu estava tão focada no que o outro tinha, que eu não conseguia ver a preciosidade que eu tinha. Para mim, nada em mim era bom. E aí entra a questão da rejeição. Quando eu era pequena, eu disse, rejeição, sua mãe tentou te aposentar. Não, gente, a rejeição é bem mais sutil do que isso. É claro que alguns de vocês aqui podem ter vivido um caso extremo, assim, uma tentativa de aborto, a qual você sobreviveu. Tem tantos casos, infelizmente. Às vezes, sua mãe ficou grávida na hora de uma crise financeira na família. E aí, naqueles primeiros dias, ela pensou, meu Deus, o 12º filho, como é que eu vou fazer? Mas a rejeição, ela é muito mais sutil do que isso. E aí, quando eu era pequena, meus irmãos mais velhos, os dois de olhos claros, cabelo pretinho, lisinho. Meu cabelo não era pretinho, lisinho, e diga, eu sou inteligente. E eu muito branca. Eu ouvi as pessoas falarem para mim desde pequenininha. Ai, pena, justamente a menina não tem os olhos azuis. Você pensa que é bobagem, né? Não. A pessoa fala isso, o diabo fala aqui no seu ouvido, tá vendo? Você não é tão boa, você não é tão bonita. Por que você não é tão bonita como seus irmãos são? E os meus irmãos falavam comigo, Leninha, você foi achada na lata do lixo. Quantas pessoas passaram por isso? Parece um clássico, né? O irmão Joel que disse que você foi achado na lata do lixo. Aí eu ia para minha mãe, ô mãe, o Wagner e o Alexandre estão falando que eu fui achada na lata do lixo, mãe. Aí mamãe, que? Lata do lixo? Aí eu voltava, viu? Ela riu. Aí eu disse, ela riu, mas é filha dela. Gente, o diabo usa a boca do disponível. Não se iluda. Mas é criança, ele é brincadeira de criança, não é brincadeira de criança, é semeadura das trevas. E você, como filho de Deus, que é mãe e é pai, tem que identificar e interromper. Outro dia nós estávamos na mesa da minha casa. E meu filho Arthur, meu terceiro filho, o filho que mais me desafia. Ele é um menino especial. Vai dar um trabalho no inferno, vocês não têm noção. Vai dar. E eu olhava para o Arthur e eu me vejo no Arthur. O Arthur sou eu ontem. Eu peguei uma foto minha, criança, quando eu olhei, meu Deus! O Arthur! E ele quer cortar o cabelo moicano. E aí, velho? E aí, velho? Por outro lado, Arthur é aquele que quando vê uma notícia triste, ele chora. Quando ele viu o mendigo, ele queria levar o mendigo para casa. Mãe, vamos levar o mendigo para casa? Eu falei, filho, lá em casa só tem 5 camas. Não tem problema, mãe, ele dorme na sala. Para eu argumentar com ele, por que não podia levar o mendigo para dentro de casa, o caldo quase que entornou.
Mas a gente não é cristão. Isso é bem conteúdo, viu? E a gente estava ali, e eu fico percebendo Arthur, quantas vezes o diabo usou até a minha própria boca, na minha enfermidade de alma, quantas vezes eu passei o Arthur com a minha boca. Eu peço perdão para ele. Oh, mãe, já perdoei, mãe. Agora eu parei de pedir perdão, diabo, eu parei de me acusar, eu pedi perdão. E agora, pessoal, cada palavra ruim que eu vou ministrar 1000. Para cada uma ruim, eu vou ministrar 1000 de bênção. Aí todo dia enquanto ele, segura o rosto dele, seu talento de Deus, seu príncipe de Deus. Tudo dando trabalho do inferno, rapaz. Isso é uma bênção. Que bom que você nasceu. Glória a Deus pela sua vida. E a gente estava ali na mesa, como o diabo viu que perdeu as oportunidades na minha boca, ele contou os irmãos. Presta atenção, pai e mãe, que essa palavra é para você. A Clara está com 16, o Miguel está com 13, o Arthur tem 11. A gente estava à mesa, todos nós, e a Clara está naquela crise adolescente, né? Ela fala coisas assim, com aquele assunto das verdaderas, como se fosse a dona da verdade. E ela fala pouco, mas quando ela fala, às vezes ela vai fundo, vai no ponto. O Arthur fez uma brincadeira, ela falou que não está agradável. E o Miguel virou para ela e falou assim, não está mesmo não, não sei o que, você é muito bom, falou uma coisa com ele assim. Aí ele falou assim, pode ser bom, mas só bonito. Aí o Miguel começou a rir, a gargalhar, e a Clara virou para ela e falou, sonha, filho. Ô, gente, mas a minha Eva levantou uma cor. Vocês foi a Eva, ou foi o Leão da tribo de Judá, que me não foi a Eva, não, porque a Eva ia fazer bobagem, foi o Leão. E eu falei assim, essa sua palavra, Miguel e Clara, está quebrada em nome de Jesus. Arthur, ele começou a chorar. Gente, a minha vontade era de chorar junto com ele, de estar na cara dos dois, mas Arthur, presta atenção no que eu estou te dizendo, menino. O diabo tem tanta raiva de você que ele está sentindo o cheiro de quem você vai ser. Você é um príncipe, você é lindo. E onde você é filho, o diabo vai ter que recuar. E você é dono da filha! Não assina não, porque igual se José tivesse sido vago antes dele. Acorda para você dois. Porque nem sei quanto. Os dois são 8 tamanhos. Que isso, mãe? Fica calma. Não fica calma, não. Eu vou deixar o diabo dar volta de filho meu, não vai nariz, não vai ficar calada, não. Você está certo a vida dos seus dois. Vocês só vão semear a rejeição no coração uns dos outros. Sua coisa é para profetizar a vida. Se não for para profetizar a vida, fica calado. E o João, assim, tudo bem, meu velho? Eu sou sanguínea hemorrágica. E o João, pode ser meio fleumático. O João é o cara centrado. O João é aquele cara que todo cabelão. E ele não se afeta. Fica calmo, Deus vai ficar tudo bem. Fique atento. Porque o diabo começa a semear sementes de rejeição assim, nos nossos relacionamentos. E ele usa a gente que a gente mais gosta e admira. Porque se qualquer da rua chega para mim e diz, ó, feiosa, olha para ele dos filhos. Agora, tinha uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu prezo, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa da minha casa, da minha família, do meu sangue, profere contra mim uma sentença de morte. Isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Então, vigia a sua boca, meu irmão, que o diabo não dá. Vocês que já conviveram, já foram feridos pela boca de alguém que você ama muito, deixa eu te falar uma coisa. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O diabo usou o momento ruim do seu querido, a ignorância do seu querido,
a falta de sabedoria, a distração, uma irritação, a carnalidade, a falta de busca, porque quando o diabo vem soprando coisa na nossa cabeça e a gente está alinhado com Deus, você sabe discernir a voz do bicho. E assim ele vai disseminando rejeição. Você olha para você hoje e muitas das palavras que você recebeu na sua infância geraram quem você é hoje. Às vezes inseguro, medroso. Mas você vai lá na sua infância e você escuta sua mãe falando, você não vai conseguir. Seu pai falando, te arriscava. A professora falando, menino, não tem jeito com você não aprende. O seu pastor falando, esse não é o seu chamado. Eu não sei quem o diabo usou para te ferir, mas eu sei que Jesus veio para desfazer as obras. Ele veio para desfazer, ele veio para aniquilar. E aí eu comecei esse processo na minha vida, primeiro jogando luz nas trevas, igual eu estou fazendo com você agora. Às vezes tem uns quartinhos escuros na nossa alma, que a gente acha melhor, não, gosta de põe o tapete em cima. É mais fácil pôr o tapete em cima. Mas quando Jesus entra para fazer faxina, ele tira tudo do lugar, e às vezes ele corta. Como dói! Como dói com Deus! O pessoal canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Não precisa pedir, não. Mas pode pedir, tá? Vai dar uma bagunça, mas no final vai dar tudo certo. Deus começa a trazer à tona os seus podres. Você começa a ver que você não é tão bonzinho assim, tão certinho assim. Que você sente não é justiça, é inveja, ciúme, autossuficiência. Você pensa orgulho espiritual, você pensa que eu sou cara. Se você sair da igreja, a igreja fecha, tão espiritual você é. Que o problema sempre é o outro. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem muito problema e você pensa que sempre é o outro, deixa eu te falar, o problema é você. O problema é você. Aceita isso e deixa Deus te curar. E para Deus curar, às vezes ele tem que arrancar aquela casca mal curada, aquela ferida. Sabe que vai? Quando você tem uma ferida no seu corpo que não cicatriza, você vai no médico, ele primeiro vai limpar a ferida. Ele tira tudo. Ele rasga. E aquilo fica tudo vivo de novo. É como se você estivesse lembrando aí as coisas que foram semeadas na sua vida na infância. O irmão, o pai, a mãe. Às vezes não foram palavras proferidas, mas foram atitudes de abandono, de rejeição. Eu tenho um amigo que o pai dele falava assim, anda atrás de mim, porque eu tenho vergonha que você ande do meu lado. O pai dele falava isso para ele. Você não vai dar em nada, você é um fracassado, ou menino encapetado, ou menino danado. Sabe o que é danado? Condenado ao inferno. Esse menino não tem jeito. Ou menina saliente, empanhada. Maria tomba homem. Era assim que eu era chamada quando eu era pequena, porque eu gostava de brincar com a pivetada, soltar pipa de jogar. Não era nada feminina. Se punha um vestido de mim, ele voltava todo sujo, enfiava os shorts debaixo dele para eu poder subir nas árvores. Desce aí, Heleninha! Mas com Maria tomba homem mesmo, viu? Todo mundo fala, não tem nada a ver.
você tem tudo a ver. E essas palavras vão ficando em você como rótulos. Como rótulos. O diabo vai marcando a sua alma. E foi isso que ele fez comigo. Eu era branca demais, com cabelo esquisito, peito de pé alto. Você não tem os olhos azuis? Aleluia, de baixo. Aleluia, para de falar um pouco, não pensa, você fala demais. E assim os rótulos vão ficando. Quando eu entrei na adolescência, o diabo mudou o jogo. A família passa momentaneamente para segundo plano, a turma que é o barato. E para você ser aceito na turma, qualquer negócio. Aí eu fui cantar no festival de música da escola, ganhei em primeiro lugar e melhor intérprete. A menina desconhecida do colégio, que ninguém notava, de sábado para segunda-feira, passou a ser do grupo dos populares. Helena, os garotões do vôlei, da banda, do teatro, me chamavam pelo nome. Helena, oi, as minhas amigas. Mal sabia eu a magia que o diabo era minha mão. Comecei a me sentir importante. Meus amigos começaram a me chamar de a dona da voz. Eu fui até acreditar. Esse mesmo, só dona da voz. A igreja não me reconhecia. Às vezes eu ficava assim, né? Penso que a igreja. Deixa eu vir aqui dando piada nessa igreja, assim, sabe que eu vou ser assistente. Porque na minha igreja ninguém reconhece meu talento. Rejeição, vontade de ser a bola da vez, a estrela pop bola do céu. E eu queria ser a dona da bola. E de dona da bola, eu encontro uma Ana Paula Baladão, sendo a dona da bola. Ah, pelo amor de Deus, eu que sou a dona da bola. Aí um dia, eu tinha um solo chamado, a Ana Paula também tinha. E o Robinho mandou nós dois ensaiados. Antes disso, eu me afastei da igreja, entre aspas. Eu não fazia nada na igreja, mas eu ia todo domingo ao culto, entregava meu dízimo, etc. Mas me envolvi com a turma da escola. Montei um show de música popular brasileira, comecei a apresentar esse show para todo lugar, mas eu já estava casada. Minha mãe e meu pai não sabiam disso. Então eu tinha uma vida dupla. E a frase que regava essa vida dupla era: não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é uma frase que brilha em neon na porta do inferno. Tem nada a ver, gente. O que tem? Eu sou crente, eu amo Jesus. O que tem a ver com a música popular brasileira no sábado e no culto de domingo de manhã? Eu posso tomar um cafezinho com o diabo e eu falo com Deus. A gente não fala isso conscientemente, mas é isso que a gente faz. Abre concessões para as trevas, coisas que te incomodavam não incomodam mais. Pecados que você não tolerava, você começa a tolerar. Você começa a comer do banquete das trevas, você começa a assistir qualquer porcaria, você começa a participar de momentos de festa. Mesmo quando você não está fazendo nada, aquilo não te incomoda mais, não é tão errado assim. Você pode viver assim. O pecado sempre tem que nos incomodar, senão tem alguma coisa errada. Quem me acompanha com isso, pelo Twitter sabe, tem algo errado. Aí o Robinho mandou eu e a Ana Paula prepararmos uma música. Eu disse: yes, é hoje que a dona da forma vai aparecer. A música da Ana era muito mais bonita do que a minha. Era dramática. A minha era meio balada de